galerinha do meu coração, vamos resolver uma questãozinha bem bacana do Enem, galera. Então vamos que vamos, né? Hoje aqui o tio Riva, ó, fantasiado de Clark Kent hoje aqui, né, moçada? Aí sim, hein? Então tá bom, moçada, vamos que vamos, né? Essa questãozinha, uma questãozinha muito legal, que foi cobrada no Enem de 2015 e que a galera apresentou um grau de dificuldade bem interessante, ok? Então, olha só, gente, vamos ler o enunciado da questão primeiro, né? Ele diz assim: a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato, NO3-, formulazinha do íon nitrato. Enem foi bondoso com a galera aqui, dando a fórmula do íon nitrato para todo mundo. E ele vai ajustar essa concentração para 0,009 mol por litro em um tanque de 5.000 litros. E, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos nitrogênio, oxigênio e cálcio são iguais a, respectivamente, os devidos valores. Ele quer saber qual é o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque. Beleza, moçada? É isso mesmo. Uma questãozinha bem bacana com um grau de dificuldade bem interessante aí do nosso Enem, beleza? Olha só, moçada. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um levantamentozinho de dados, tá ok? Qual é a nossa solução inicial? Gente, a solução inicial é a solução nutritiva, é a solução de nitrato de cálcio, cuja concentração é 90 gramas por litro. E o volume, eu não sei. O volume eu quero descobrir quanto é, beleza? Agora, a minha solução final é a solução cuja... É o tanque que tem um volume de 5.000 litros e cuja concentração de nitrato deverá ser de 0,09 mol por litro. O que eu preciso que você fique atento aqui, galera? Que nós temos duas informações aqui que não conversam entre si. Gente, a concentração da solução nutritiva foi dada aqui como sendo 90 gramas por litro. E a concentração de nitrato está dada aqui como sendo 0,09 mol por litro. Essas unidades não conversam entre si. Então, uma preocupação que a gente vai ter, que a gente vai precisar ter mais cedo ou mais tarde, moçada, é fazer essas concentrações conversarem. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou converter essa concentração aqui, que está em grama por litro, para mol por litro, de cara. Só que tem um detalhe. Percebeu que esse exercício é um exercício que tem um grau de dificuldade muito legal, galera? Que é o seguinte: ele não forneceu a fórmula do nitrato de cálcio. Ou seja, você tinha que saber qual é a fórmula do nitrato de cálcio. Galera, como é que a gente constrói a fórmula do nitrato de cálcio? Olha só, o cálcio, galera, vamos escrever aqui em cima, aqui, ó. O cálcio, ele é bivalente positivo. Ele é um metal alcalino terroso, né, galera? E eu tenho que fazer o nitrato de cálcio, ou seja, eu vou ter que grudar nesse simpático cálcio 2+, aqui, ó, um nitrato cuja carga é 1-. Galera, mais 2 com menos 1 não dá zero. O que você faz para fazer dar zero? Você escorrega o 2 aqui para baixo, ó. E com isso você tem a fórmula do nitrato de cálcio, que deixando um pouquinho mais bonitinho aqui, fica CaNO3 duas vezes, tá ok? Riva, por que eu preciso dessa fórmula, né? Uma pergunta muito boa. Por que eu preciso desta fórmula? Por um motivo muito simples, moçada. Você tem que fazer... Ó, tinha subido a minha solução final aqui. Você tem que calcular a massa molar do nitrato de cálcio como sendo igual a 164 gramas por mol. Moçada,
soma dos 40 gramas de cálcio com os 14 gramas do nitrogênio multiplicado por 2, com os 16 gramas do oxigênio multiplicado por 6, galera, tá bom? Somando tudo isso aqui dá 164 gramas por mol. Pois bem, se 164 gramas é 1 mol de nitrato de cálcio, 90 gramas por litro, não tem nenhum problema de você colocar grama por litro aqui, vai ser X. Por quê? Porque esse grama vai cortar com esse grama aqui, e minha resposta será dada em mol por litro. Ou seja, a minha solução inicial, a minha solução de nitrato de cálcio, minha solução nutritiva, tem uma concentração de 0,55 mol por litro, e eu tenho dois dados que conversam entre si. A concentração da solução de nitrato de cálcio agora está em mol por litro, e a minha concentração da solução final também está em mol por litro. Beleza? Agora vamos ver como é que a gente resolve esse problema, né, galera? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos poder trabalhar aqui, galera, com dois métodos de resolução. O primeiro desses métodos de resolução é regra de 3 para que te quero, né, moçada? Então, olha só, o primeiro passo que eu vou dar aqui é calcular o número de mols de nitrato que eu vou precisar ter dentro do tanque como um todo. Então, gente, olha só. Lá do dado do problema, ele me diz que a concentração de nitrato no tanque tem que ser de 0,09 mol por litro. Opa, se eu tenho 0,09 mols para 1 litro, em 5.000 litros, que é o volume do tanque todo, eu vou precisar de X, né, galera? E esse X vai ser igual a 45 mol de nitrato, 45 mols de nitrato, para ficar mais bonitinho aqui, né, galera? Então, agora vem o X da questão, né? Ou melhor, mais um X da questão. Da onde que eu vou tirar esse nitrato? E esse nitrato, gente, vem do nitrato de cálcio. Então, agora vem o meu segundo passo, que é calcular o número de mols de nitrato de cálcio que contém a quantidade de nitrato que eu acabei de calcular. Então, gente, para isso, você vai precisar escrever esta simpática reação aqui, galera, que é a reação de dissociação iônica do nitrato de cálcio. Por quê? Porque eu preciso que você perceba, galerinha, que para cada mol de nitrato... Opa, vamos apagar esse trem aqui. Olha só. Eu preciso que você perceba que para cada mol de nitrato, olha só, gente, 1 mol de nitrato, eu produzo 2 mols, para cada mol de nitrato de cálcio, você produz 2 mols de nitrato, beleza? Então, gente, para eu ter os 45 mols de nitrato necessários, né, que precisam existir dentro dos 5.000 litros do tanque, eu vou precisar aqui de Y mols de nitrato de cálcio, e esse Y mols aqui é igual, então, a 22,5 mols de nitrato de cálcio, beleza? Ou seja, né, moçada, resumo da ópera aqui, eu vou ter que jogar dentro do tanque 22,5 mols de nitrato de cálcio, tá ok? Agora, da onde que eu vou tirar esse nitrato de cálcio? Da solução nutritiva, né, galera? E é justamente aí que vem o nosso terceiro e último passo, que é o cálculo do volume da solução nutritiva que contém o número de mols de nitrato de cálcio que eu acabei de calcular. Então, a ideia é muito simples, nós já calculamos essa concentração da solução nutritiva em mol por litro, e se eu tenho 0,55 mols em cada litro da solução nutritiva, para eu ter os 22,5 mols de nitratos necessários, nitrato de cálcio necessários, eu vou precisar de Z litros. E este Z aqui, moçada, vai ser a resposta do nosso problema, que é 41 litros de solução nutritiva. Tudo bem, senhores? Beleza? Você vai me dizer, Riva, essa resolução está meio complexa, essa resolução está meio complicadinha, mas essa é uma opção, tá ok, galera? Qual seria, então, a nossa segunda opção de resolução? Aplicando uma ideia de diluição de soluções. Por quê, moçada? Porque você vai pegar a solução nutritiva, que é uma solução mais concentrada, vai jogar no tanque e você vai passar a ter uma solução mais diluída. Então, você pode resolver isso por diluição de soluções. Então, olha só, nosso primeiro passo por esse método é calcular a concentração de nitrato na solução nutritiva. Então, gente, perceba aqui, ó, eu não consigo fugir da ideia
de escrever a dissociação iônica do nitrato de cálcio, porque eu preciso ter essa relação estequiométrica de que para cada mol de nitrato de cálcio eu tenho 2 mols de nitrato. Então, gente, se a minha solução nutritiva tem 0,55 mols por litro de nitrato de cálcio, eu vou ter X mols de nitrato, aplicando a proporção de 2 para 1. Essa solução tem, então, uma concentração de 1,1 mol por litro de nitrato. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular... eu vou fazer de novo um levantamento dos dados do problema, né, para ficar mais fácil a gente aplicar a fórmula da diluição. Então, olha só, a minha solução 1 é minha solução nutritiva. Ela tem uma concentração de 1,1 mol por litro de nitrato e o volume é o que eu quero saber, o meu V1. A minha solução 2 é minha solução final, precisa ter uma concentração de nitrato de 0,09 mol por litro e um volume 2 de 5.000 litros. O que eu faço agora, moçada? Simplesmente aplicamos a fórmula da diluição de soluções, a famosa C1V1 igual a C2V2, ou seja, 1,1 mol por litro de C1 vezes V1 é igual a 0,009 mol por litro, que é a concentração final, vezes os 5.000 litros, que é o volume final, vai me dar um V1 de 41 litros do mesmo jeito. Tá ok, senhores? Esse valor aqui, 41 litros, é um pouquinho arredondado aqui, tá, gente? Mas dá certo ali, pode fazer com tranquilidade. Por isso, moçada, que a resposta do nosso exercíciozinho aqui é a letra B, 41 litros da solução nutritiva. Certo, galerinha querida do meu coração? Vamos interromper esta gravaçãozinha aqui. E é isso, moçada. Fiquem bem, fiquem com Deus. E precisando de alguma coisa, é só gritar. Beijo, tchau. Olá, Ana Marista Paranaense. Bem-vindos a mais um canal Enem. Vamos para a nossa segunda aula desse ano de 2021. Então, escolhi uma questão de cinemática para desenvolver com vocês. O importante não é o conteúdo, e sim o estilo da questão. Então, vamos a ela. Então, a questão é do Enem de 2017, questão 171, prova azul. A questão diz o seguinte, ó. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo apoiado em torres de sustentação. Torres estas que estão sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras a seguir. Olha aqui a figurinha, uma foto à esquerda mostrando aqui, né, a parte central, né, e aí eu tenho aqui o sistema girando conforme essas setas curvadas vermelhas aí. Então vamos retornar aqui, ó. Cada torre move-se com velocidade constante. Então, na figurinha ao lado, eu tenho um esquema mostrando torre 1, torre 2, torre 3, e elas giram em torno da base no sentido anti-horário. Um pivô de 3 torres, então T1, T2, T3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas, bem como da base até a primeira torre, são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação para o número π. Então, onde aparecer π, a gente vai colocar 3. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metros por hora de quanto? E aí vem as alternativas. Pessoal, muito importante a gente ver que no texto eles mostram a aplicação da física no cotidiano. Essa é a intenção da questão. E aí vem o comando da questão. Depois de contextualizar a questão, vamos ao comando. O que ele quer? A velocidade com que as torres se movem, sabendo que são velocidades constantes. Bom, como de costume, eu vou colocar aqui. Para resolver a questão, você deve, primeiro,
identificar o conteúdo da questão. Então, cinemática, movimento uniforme. A velocidade tem módulo constante. Segundo, lembrar do formulário. Ora, se o movimento é uniforme, a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Então, para calcular a velocidade, eu posso usar a fórmula de velocidade média. ΔS sobre ΔT. Porém, a trajetória é circular. Então, o ΔS, se eu considerar uma volta inteira, é o comprimento de uma circunferência, dado por 2πr. Então, em 25 horas, o ΔS será 2πr. Ok? Até aí, entendido tudo até o momento? Então, vamos voltar aqui para o nosso quadrinho. Então, pessoal, olha só o que diz o exercício. Que você tem aqui um pivô central, e em volta desse pivô central, você tem as torres em trajetórias circulares aqui. Então, aqui você tem a torre 1, depois você tem a trajetória para a torre 2, e depois você tem a trajetória para a torre 3. Segundo o exercício, cada uma dessas distâncias corresponde a 50 metros. Então, aqui, 50, daqui até aqui, 50, daqui até aqui, 50. Para as torres, respectivamente. Torres 1, 2 e 3. O que ele quer? Ele quer a velocidade das torres. A gente já falou, né, que nós vamos fazer o quê? Uso da velocidade média, ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é o comprimento de cada circunferência, dado por 2πr. Então, se eu for fazer para a torre 1, o ΔS vai ser o quê? Vai ser 2. O exercício pediu para considerar π igual a 3, e o raio é 50 metros, a distância do pivô até a torre 1. Isso vai dar o ΔS para a torre 1. Isso vai dar 2 vezes 3, 6, 300 metros. Então, vai percorrer uma trajetória de 300 metros. Para a torre 2, o ΔS vai ser a mesma coisa, 2πr. Mas perceba, o 2 é 2, o π é 3, e só mudou r. O raio para a torre 2 vai ser 50 mais 50, ou seja, 100. Então, como apenas dobrou o raio, o resto permaneceu igual, é claro que o ΔS dobra também. Então, a gente ganha tempo. O Enem é uma prova longa, uma prova onde você tem que resolver muitas questões. Então, é importante ganhar tempo. Para a torre 3, eu vou ter o quê? ΔS igual ao mesmo 2, ao mesmo π igual a 3, e o R agora passou a ser quanto? 150. Ora, se triplicou o raio, vai triplicar o ΔS, de 300 para 900 metros. E aí, eu calculo a velocidade V1, é o ΔS1 sobre o ΔT. O ΔT é o mesmo para todas as torres. Então, eu vou pegar o 300 e dividir por 25. Se você dividir 300 por 25, você vai achar 12. São 300 metros por 25 horas. 12 metros por hora. Da mesma forma que aconteceu com o ΔS, vai acontecer com as velocidades. Então, eu não preciso fazer o cálculo completo da velocidade V2. Se o ΔT continua o mesmo e o ΔS dobrou, é óbvio que a velocidade vai dobrar e vai passar a ser 24 metros a cada hora. E igualmente para a torre 3. Para a torre 3, eu vou ter um ΔS 900, 3 vezes maior que o da torre 1, dividido pelo mesmo tempo, 25. Então, é óbvio que vai dar o quê? É óbvio que vai dar o triplo de 12, ou seja, 36 metros a cada hora. Então, cada uma das torres tem essa velocidade por hora: 12, 24 e 36. Nos resta agora voltar para a questão e verificar, qual é a alternativa correta. Então,
Vamos lá. Você olha que já na letra A, você tem 12, 24 e 36. Então, uma questão de movimento uniforme, uma questão que, apesar do movimento ser circular, e muita gente poderia dizer, nossa, eu me atrapalho muito com o movimento circular, é um exercício que você pode até esquecer que é circular. O único momento que você lembra que é circular é na hora de calcular o ΔS. Não precisa lembrar de frequência, de período, de nada. ΔS sobre ΔT. Uma questão simples, uma questão tranquila, e que o pessoal, espero que acerte, que o pessoal do colégio tem grandes possibilidades de acertar. Então, uma questão bem bonitinha, bem contextualizada. Espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, entendido bem a questão. E até a próxima, né, pessoal? Vamos buscar uma questão do conteúdo que estamos trabalhando, né, para a próxima gravação nossa. Um abraço a todos e até. Fala pessoal, mais uma questãozinha do Enem. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por estas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel, como mostra a figura abaixo. Então, na máquina 1 tem 5 pessoas e cada pessoa demora 35 segundos. Máquina 2 tem 6 pessoas e 25 segundos. Máquina 3, 7 pessoas, 22 segundos. Beleza? Vamos ver o que ele está pedindo ali. Tá? Parte importante, que é o comando, como a gente já explicou. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque, deixa o aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina. Gente, tá? É meio óbvio que você vai fazer esse cálculo rapidinho, tá? Porque todo mundo tem um pouco de pressa, então a gente vai procurar o lugar mais rápido, fechou? Então veja, na máquina 1, eu tenho 5 pessoas e vai gastar 35 segundos para cada pessoa. Na máquina 2, eu tenho 6 pessoas e a gente vai gastar 25 segundos, ok? Na máquina 3, eu tenho 7 pessoas a 22 segundos. A máquina 4, 4 pessoas, 40 segundos. Máquina 5, eu tenho 8 pessoas, 20 segundos. Então, na máquina 5, demoraria 160 segundos. Não precisa transformar em minutos, né? Aqui também gastaria 160 segundos, então a máquina 4 ou 5 tanto faz, mesmo que o número de pessoas seja maior. 7 vezes 22, 154. Opa, então a gente já descarta a máquina 4 e a máquina 5. Aí, aqui, 150 segundos, a máquina 2. Então, a gente já vai descartar a máquina 3. E 35 vezes 5, gente, 35, 70, 140, 175. Fechou? Então, a máquina 2 seria a minha opção para economizar alguns segundinhos em relação às outras máquinas, ou que possuem um número grande, ou que o tempo é maior. Fechou, pessoal? Questões que a gente não pode perder. Até mais, tchau, tchau. Fala, pessoal, voltamos com mais uma questãozinha. Um casal planejou uma viagem e decidiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Tá? Então, máximo de R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejam visitar, e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um. Com o objetivo de escolher o destino que apresente o menor custo diário em real, o quadro mostra o resultado obtido. Então, veja, país de destino, a moeda local, a taxa de câmbio
E o gasto diário. É importante saber que 290 é um gasto menor que 315, mas a gente tem que olhar a cotação, né? Certo? Então, é isso que ele está pedindo para que você faça essa análise. Nessas condições, qual será o destino? Seguindo todo esse padrão aqui, tá? O menor custo diário real que não passe de Milão. Fechou? Então, vamos lá. França, a moeda da França é o euro. O câmbio é de 3,14. Só lembrando que isso é uma cotação bem antiga, tá? Então não dá para a gente ter como parâmetro agora. É só ver o dólar ali americano está 2,78. Então a gente não pode levar em consideração o que está acontecendo atualmente. Foram os dados fornecidos e você só segue o que ele passou. Então ali, na França, o euro, a gente gastaria, fazendo a multiplicação desses dois valores aqui, vamos trocar a cor, eu gastaria R$ 989,10. Já nos Estados Unidos, 2,78, mas eu gasto 390 dólares, vai dar 1.000 e pouco. 1.084. Então, os Estados Unidos, ele sai fora do que ele está pedindo. Já a Austrália, o dólar americano está 2,14 e eu gasto 400 para passar, né, para gastar no dia. Então, isso aqui vai dar 856, ó. Se deu 856, a França também sai. O Canadá, que usa o dólar canadense, 2,10, veja que é mais barato, só que você gasta mais para passar o dia. Isso aqui vai dar 861. Então, tem gente que vai pela cotação de dólar. Só que eu gasto mais aqui no Canadá do que na Austrália. Então, não é para marcar a alternativa pela cotação, não pela menor variação. Tá, gente? 4 pouco a 290 vai dar um número muito grande. Então, tome cuidado. Muitas pessoas marcaram o Canadá por causa da taxa de câmbio. Só que não levou em consideração que você gasta 410 aqui, certo? Então, o destino desse casal, Austrália. Até mais, pessoal.